Inteligência artificial é a área da ciência e tecnologia que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprender, raciocinar, conhecer padrões e tomar decisões. Ela pode ser baseada em algoritmos, aprendizados de máquinas e de redes neurais, sendo aplicada em diversas áreas como saúde, segurança, entretenimento e automação. Você gostou dessa introdução? Ela foi gerada por IA. Vamos lá. O assunto de hoje é sobre a divisão internacional do trabalho e as IAs e como elas afetam essa divisão internacional do trabalho. Então primeiro a gente vai falar uma relação ali do trabalho com a IA e tal, quais são os usos da IA, e depois a gente vai para essa DIT. Então galera, o que vocês acham aí sobre a IA? Eu acho bastante coisa negativa. Deixa eu falar no microfone, perdão. Perdão, gente, é que a gente começou agora. Cara, eu posso falar os pontos negativos. Mas quem conhece mesmo dessa área é o Israel. Os pontos positivos eu conheço. E já foi uma discussão muito forte pela internet ultimamente sobre a falta de emprego que as IAs estão ameaçando, né? E pela falta de mobilidade. Informação muito fácil nas suas mãos. Ponto negativo? Pessoal, os pontos positivos têm dois e um completa o outro. O primeiro ponto positivo é que o acesso à informação ficou mais democratizado. É muito mais fácil tu conseguir uma informação e criar coisas com a IA. E querendo ou não, isso facilita pessoas que têm deficiência ou algum tipo de atraso mental a fazer empregos de alguma dificuldade. Tipo assim, a pessoa consegue criar uma imagem em vez de ter que desenhá-la. Agora, pontos negativos de novo. Um ponto negativo é que acaba com a inteligência artificial, as pessoas acabam ficando menos criativas, elas acabam pensando menos, assim, por ter uma IA ao seu dispor, assim, para criar imagens, textos e coisas dos fins. Tem alguma opinião? Bom, sobre os pontos negativos também, dentro da parte que ele falou sobre os empregos, eu acho que principalmente também no meio artístico, onde muitos artistas que vivem de freelance, como por exemplo em design, vão ser substituídos pelo uso de IA, porque é muito mais econômico e barato para as pessoas gerar coisas com IA do que contratar artistas em si, porque é um preço a menos. E na visão de mundo capitalista isso é ótimo. Só que para os trabalhadores é péssimo. E a IA, que era para ser uma tecnologia, né, para ajudar os trabalhadores, na verdade ela está prejudicando, tirando o emprego deles. Até porque isso faz parte da lógica capitalista, usar a tecnologia para substituir o trabalhador e não para ajudar ele a trabalhar melhor e ter um melhor desempenho no seu trabalho. Pode, claro. Voltando no ponto do Francisco, ele falou que, né, vai tirar o trabalho de alguns designers e alguns artistas, mas um dos pontos que as pessoas acreditam que isso não vai acontecer é porque não tem o sentimento, não tem nada ali. É tudo um banco de dados que pegou e gerou aquilo de outras imagens. Não vai ser algo criativo, não vai ser algo inovador. A falta da criatividade, né? Exatamente. Daí ligou tudo. Exatamente. E nesse mesmo ponto, sobre a falta de criatividade, a IA também, nesses bancos de dados, ela rouba muita arte dos artistas aí que acha pela internet sem permissão. Ou seja, muitas das coisas aí que a gente gera de imagem de IA são de artistas que foram furtados aí pela inteligência artificial. Mas um exemplo dos pontos ruins da IA é que empregos como tradutor seriam substituídos, que são empregos que não precisam necessariamente de um sentimento, e sim só da tradução, e também como resenhistas que não teriam que dar sua opinião, só que agora tu consegue, para pessoas que têm dificuldade, que não sabem ler, tu consegue resumir mais fácil textos para ela. Acabou? Não, cara. Agora a gente tem que falar sobre a DIT. Tá bom, agora a gente vai falar sobre a DIT, até porque a gente só tava falando sobre a IA. E, né, audiobooks. Por exemplo, os brainrots italianos, eles são realmente uma questão, né? Tá, enfim. Copia não, né? Comenta. Agora a gente vai pra DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho é basicamente os países ricos produzem tecnologia e para produzir essa tecnologia elas pegam a matéria-prima dos menos ricos. Tipo o Brasil, né? Que exporta muito matéria-prima e compra muita tecnologia. Porque a gente não tem um setor tecnológico bem desenvolvido. Enfim,
Como vocês acham que a IA pode afetar isso, essas relações aí? Cara, eu acho que no meio científico a IA pode em si ajudar em meio de pesquisas, né? Pode facilitar muitos processos em meio de pesquisas e possibilitar muitas coisas. Os artigos científicos, por exemplo, agora eles são majoritariamente escritos com IA, até porque geralmente tem que usar uma linguagem muito formal e tem que seguir muitos critérios, e agora tá muito fácil de fazer isso com a IA, tu pode só colocar lá e ela adapta o texto, né? Mas enfim, vamos lá. A DIT, né? O DeepSeek e a OpenAI, que são os dois maiores... Eu acho que são os dois maiores, né? Tem o Copilot também, mas tudo dos Estados Unidos e China. Dois A países China muito agora ricos. lançou uma nova inteligência artificial que vai vir pra bater de frente com o OpenAI. Que passa o DeepSeek? Não tenho certeza, mas tá pra bater de frente. Tá, o DeepSeek eu acho. Acho que sim. A China fez muito mais barato o DeepSeek do que o ChatGPT. E é bizarro isso. O Os ChatGPT... caras estão cada vez avançando mais. E, né... Pro ChatGPT ele funcionar da forma assim mais efetiva, tem que pagar lá. E a DeepSeek não. Ela é free. Fala uma curiosidade. O ChatGPT gasta litros de água para responder as perguntas, porque o sistema superaquece. Quanto mais perguntas ou coisas tu pede para ele, daí tem que gastar muita água para desaquecer ele. Tipo, os caras tocam água pro ChatGPT ficar mais geladinho. Mas toda a energia que tem que gastar, né, pra fazer isso e tal. Tá, mas voltando pra DIT, simplesmente não consegue relacionar. O que eu tava falando? Você tá ok. Cara, a divisão internacional do trabalho. Tá, a gente tá basicamente usando IA dos outros países, dos países mais ricos, aqui no nosso setor. E também a IA vai afetar muito, né, com a Revolução Industrial 5, em que eu acho que até os designs vão ser feitos pelas IAs, né? Porque agora elas conseguem gerar muito mais eficiente um design. E antes que um design tinha que ser feito, sei lá, por exemplo, os Estados Unidos quer fazer um carro. Daí o design era feito na China o design era feito, por exemplo, sei lá, na França. Daí mandava pra China produzir. Agora pode mandar direto pra China produzir. Então, eu acho que vai cortar essa parte de design, talvez. Outra questão aí da divisão internacional do trabalho. Silêncio. Tem que ser só um take, né? Que a gente Ó, já falou. eu vou falar um negócio, daí tu vê se faz Todo sentido ou mundo não. sério. Todo mundo fica sério. Pra ele poder cortar sério. Pode falar. Vai. Ó, isso aí que tu falou é muito interessante, mas tu tá usando Estados Unidos de exemplo. Mas agora, países que têm menos desenvolvimento, talvez possam utilizar. Drop the mic. Cara, eu concordo. E isso daí realmente pode talvez ajudar, né, alguns países não desenvolvidos a desenvolver mais, até porque, né, IA é mais democrática, mas querendo ou não, os caras que têm o poder dessa IA são os países mais desenvolvidos. Mas, cara, eu acho que talvez aumente ainda mais a desigualdade social, né, cara, nos países desenvolvidos para não desenvolvidos. Mas, enfim, porque a gente ainda tem que desenvolver um jeito sustentável de gerar IA, porque a IA, ela parece que é de graça, mas é muito caro para as empresas. Então, os caras têm que achar um jeito e não vai ser de graça futuramente. Eles só estão deixando de graça agora para o pessoal testar, para o pessoal usar e usar. Uma dúvida só antes. IA não rouba dados, não? Roubar, né? Porque assim, cara, isso é muito bizarro. É tipo os cookies do site. Assim. Eu acho que é diferente. Ele vai ter os dados de todo mundo, porque todo mundo usa IA deles. Tá, mas os Estados Unidos já tem os dados de todo mundo. O Facebook, o Instagram... Não, mas calma. Porra. Twitter? Tu não usa Twitter? X, Agora tem o Elon Musk, né, na jogada. E também tem a questão das Big Techs, né? Big Techs influenciando mais aí na geopolítica, né, com a IA, criando suas IAs e tal. E... Posso falar outra curiosidade? Claro. Aí tu corta e bota junto com a dele. Sim. Outra curiosidade é que se você fala com o ChatGPT de forma respeitosa, por exemplo, falando obrigado e por favor, ele te dá respostas melhores. Boa curiosidade.
Oi? Dá pra manipular o chat GPT? Como assim manipular? Nas primeiras versões dava. Hoje em dia, a maioria das coisas... É muito difícil, muito difícil. Tipo assim, ó. Os caras manipular as respostas do chat GPT. Tipo assim, os Estados Unidos chegar e dizer assim, ó, capitalismo é uma delícia. Ah, tá, os Estados Unidos tem chance, tem chance. então O DeepSeek, por exemplo, se tu pergunta sobre... se não me engano, teve alguma... Acho que foi um massacre em 1989 na China. E tipo, se tu perguntar o que aconteceu em 1989 na China, ele te dá a resposta, mas daí quando ele acaba de te dar a resposta, ele fala, eu não posso falar sobre esse tema atualmente. Meu Deus. É bizarro. Então... Eles chegam a falar... Ele- Não, eu achei que eles só... Não, ele só fala tipo, eu não posso responder isso agora. Alguma coisa assim. Eu já testei isso e realmente funciona. Oi? É um clubismo com a China. O Jovenil Então- manipulou o chat GPT dele, né? No final a gente fala, esse vídeo foi feito com IA. Esse vídeo não foi feito com IA em protesto das IAs. Tá, agora né, a gente vai para as conclusões finais e sobre o que cada um acha da IA na DIT, né? Vamos lá, Israel, o que tu acha da IA? Cara, eu acredito que ela, utilizada abusadamente... Abusivamente. Né? abusivamente... Abusivamente não. Tá, cara, ela usada em excesso... Exageradamente. Isso. A IA utilizada exageradamente é ruim para os trabalhadores que substituem os seus empregos. Só que muitas das vezes ela pode facilitar alguns trabalhos. Então o detalhe é sempre preferir um humano porque tem sentimentos e melhora o trabalho. Só que também não pode abusar dos humanos, só das IAs. Pode cortar essa parte. Os caras estão com Tá, eu acho que tipo, a IA ela é muito boa. Eu particularmente gosto de usar. Tipo, às vezes eu tenho que plantar uma planta e eu perguntar o que eu posso usar. Eu não. Ai, cara, que retardado. Deixa eu falar. Não, deixa eu acabar de dar minha opinião, cara. Cara, tu não falou nada com nada. Cara, eu não sei o que eu tô falando. Tá, eu gosto muito da... Eu concordo com os dois pontos que eles trouxeram. Porque a IA pode vir para tomar o emprego de várias pessoas devido a ela ser... Tu não precisa... Eu concordo com os dois pontos que eles trouxeram, porque a IA vai vir para tomar... Tá. Eu concordo com os dois pontos que eles trouxeram, porque a IA tá vindo para tomar o emprego de várias pessoas e os donos de empresas não precisam pagar um salário para ela para trabalhar. Então, ela acaba sendo muito mais barata e rentável, porque ela vai continuar trabalhando como se fosse um humano, mas tu não precisa pagar um salário todo mês para ela. Henrique, fala a curiosidade, aquela lá que Deixa curiosidade. é 100 dólares por mês pra IA Prime. Tá, eu vou falar isso. As IAs, elas são muito boas, mas na mão das pessoas certas. O que a população está usando, acho que não é nem 1% do poder real dela, mas esse 1% já é muito grande. Imagina todo esse poder concentrado nas mãos de pessoas que planejam coisas ruins. Eu acho que isso vai ser muito ruim. Mas eu sou a favor porque ela ajuda muitas pessoas que não são tecnicamente capazes de realizar alguma tarefa, ela ajuda a realizar. Mas as pessoas que são capazes de realizar acabam sendo prejudicadas. Então, eu sou a favor porque eu não penso. Mas o cara que pensa, eu acho que é contra. Fala aí, tu que não pensa. Eu que não penso, eu sou a favor. Mentira. Eu acho que a IA ela pode ajudar em muitas situações, tanto as pessoas em seu dia a dia, como nos auxiliar em tarefas. Também tem o fator da acessibilidade, que a IA pode ajudar pessoas com problemas ou deficiências. Mas, em geral, eu acho que eu acredito que a IA vai afetar de forma negativamente a divisão de trabalho, por substituir o emprego aí de trabalhadores, mas também pela questão que a gente tinha falado antes, de que ela pode aumentar ainda mais a desigualdade entre os países de primeiro mundo e o resto. Em geral, eu sou mais contra mesmo, e é isso. E é muito caro. E agora acho que pra dar uma encerrada, cada um vai falar o seu brain rot favorito. Tralaleiro, tralalá. O meu é o Bombardiro Crocodilo porque ele explode Hamas.
O meu patapim. O meu é Bombardini Linguini. Ah, o meu também é o bombardinho cozinha. Eu ia falar o Patapi ou o bombardinho cozinha. Ah, então fala aí outro aí. Chicleteira, bicicleteira. Tá, é esse. Ah, tá. Tu quer falar? os nomes, vai. Vai, qual que é o teu nome? Israel. E Nome eu é- sou brasileiro. Meu nome é Eduardo Paz e eu sou brasileiro. Até o momento. Meu nome é Eduardo Verardi e eu sou brasileiro também. Meu nome é Francisco e eu sou brasileiro. Eu sou o Henrique, eu sou brasileiro. E haverá sinais. Haverá muitos sinais.